Fala galera, beleza? Eu espero que sim, porque nesse vídeo educativo de hoje eu vou apresentar para vocês uns 10 animes contendo um cara fodão. Vale lembrar que esse vídeo é focado em mostrar protagonistas fodões que conseguem conquistar o coração de várias personagens bonitas. Antes de começar esse vídeo, já vai deixando o like para que eu possa fazer uma parte 2 desse vídeo. A meta de likes para esse vídeo ter uma parte 2 é mais de 10 mil. O meu último vídeo bateu 10 mil likes rapidinho, tudo isso graças às luzinhas que me ajudaram ameaçando vocês. Vou até por elas para ameaçar vocês aqui novamente, porque elas são fodas demais. これは平和のためだ。斉藤、お前は腐りすぎた。仕方がないことだと思え。 KKK. O nosso primeiro anime segue a vida de um protagonista que vivia recebendo entidades divinas dentro do seu corpo. Ele já teve o corpo possuído por tudo que é tipo de coisa que você pode imaginar. Certa vez esse protagonista acabou sendo dominado pelo espírito de um espírito ultra forte. Esse espírito obrigou o protagonista a treinar até que ele se tornasse forte o bastante para conseguir derrotá-lo. No primeiro episódio, você vai ver esse protagonista alugando um quarto barato para ele morar. Mesmo sendo forte pra caramba, esse protagonista quase não tem dinheiro. Tudo isso é culpa de alguns espíritos que possuíram o corpo dele e acabaram fazendo muitas dívidas. Quando esse protagonista aluga um quartinho barato para ele morar, ele acaba se deparando com uma fantasma do sexo feminino, assombrando o quarto dele. Esse protagonista podia muito bem fazer com que essa fantasma fosse para o céu, porém o único método de exorcismo que ele conhece é o método de socar o espírito até que ele vá para o céu. Como esse protagonista não consegue socar meninas, ele acaba morando junto com essa fantasminha. Vale lembrar que o dormitório onde o protagonista começa a viver está lotado de mulheres superpoderosas. Essas mulheres são fortes, mas elas não chegam nem perto do nível de poder desse protagonista. Bom, esse é um anime muito tesão que aplica uma grande delícia dentro do seu coração. O nosso segundo anime segue a vida de um protagonista que trabalha em um esquadrão, conhecido por todos como o Esquadrão da Inutilidade Inútil. O esquadrão desse protagonista é chamado de inútil, porque os membros dessa desgraça nunca conseguiram cumprir os seus deveres corretamente. O protagonista é um cara orgulhoso que trabalha diariamente para poder quitar a enorme dívida que os seus falecidos pais deixaram. Atualmente ele se esforça para poder subir de patente no seu trabalho. Tipo, ele meio que parece ser um militar, mas diferente de um militar comum, ele luta diariamente contra coisas envolvendo seres sobrenaturais, mágicos e químicos. Vale lembrar que esse protagonista usa somente uma espada para realizar os seus deveres. Com o andamento desse anime, esse protagonista, que já tinha uma personalidade foda, irá acabar ficando gravemente ferido. Daí ele irá fazer um contrato com uma luzinha mágica e vai acabar conseguindo uma armadura mágica. Após conquistar essa armadura, ele conseguirá lutar de igual para igual com muitos inimigos fodas e pá. Durante essas batalhas, esse protagonista vai acabar intensificando cada vez mais o seu relacionamento com as meninas inúteis do seu esquadrão. Bom, esse é um anime muito foda com um protagonista foda que conquista um arém cheio de meninas foda. Enfim, vale a pena pra caramba assistir. O nosso terceiro anime segue a vida do príncipe de um grande império que foi completamente destruído. Atualmente esse protagonista vive como um escravo dos líderes do império atual. Esse protagonista trabalha diariamente para poder pagar uma dívida que foi colocada em cima da cabeça dele e da sua irmã. Enquanto não pagarem essa dívida, eles não irão conseguir a sua liberdade. Mesmo sendo um escravo dos líderes atuais, esse protagonista continua sendo um cara forte, que consegue lutar de igual para igual com as pessoas mais fortes, mesmo usando uma armadura inferior à de todos. Esse protagonista nunca foi derrotado por ninguém. O anime começa com esse protagonista sendo enviado para uma escola somente de meninas. Ele é enviado para essa escola para trabalhar ali como exemplo de homem fodão. Quando ele chega nessa escola, ele acaba deixando a princesa do império atual muito nervosa. Essa princesa chama o nosso protagonista para um x1. O protagonista aceita bater um x1 com essa princesa. Antes que ele conseguisse vencer essa menina no x1, um bicho satânico acaba aparecendo e o nosso protagonista acaba tendo que salvar essa princesa que odiava ele. Rapidamente essa princesa que odiava ele acaba ficando apaixonada por ele. Vale lembrar que todas as outras cocotinhas voadoras desse anime cedo ou tarde também irão ficar apaixonadas por ele. Que delícia, cara! O nosso quarto anime segue a vida de um protagonista que foi assassinado por Deus. Deus estava de boas, jogando os seus raios em vários tipos de lugares, quando de repente um raio acabou atingindo a cabeça do nosso protagonista. Após assassinar um humano inocente, Deus resolve reviver esse humano em outro mundo. Deus também resolve atender um único pedido desse humano. O protagonista pede a Deus para que ele consiga utilizar o seu celular e a internet desse novo mundo que ele irá viver. Deus realiza esse desejo e também faz algumas modificações no celular desse protagonista. Quando eu digo modificações, eu estou querendo dizer que Deus alterou o mapa que havia instalado no celular desse protagonista. Enfim, quando ele chega nesse mundo, ele acaba vendendo as suas roupas do mundo humano para poder sobreviver. Ele consegue um bom dinheiro em troca das suas roupas e pá. Após vender as suas roupas, esse protagonista vai acabar se encontrando com algumas meninas mágicas. Essas meninas mágicas vão descobrir que esse protagonista pode usar qualquer tipo de magia existente no mundo. O protagonista vai começar a dominar todos os tipos de magias existentes no mundo e também vai começar a adquirir várias meninas apaixonadinhas por ele. No final de tudo, ele irá se tornar o rei desse mundo. Bom, esse é um anime bastante fodinha onde o protagonista fica super forte e não pega nenhuma menina. Vale a pena pra caramba assistir. O nosso quinto anime segue a vida de um protagonista que está estudando para poder se tornar um policial caçador de recompensas. Esse protagonista tem o sangue de vários heróis correndo em suas veias. Esse sangue permite com que ele se torne um cara super fodão durante alguns minutos. Para se tornar um cara foda, ele precisa ficar com a sua anaconda dura. Resumindo, o poder desse protagonista só se ativa quando ele está excitado ou quando ele deseja muito proteger uma menina. O anime começa com esse protagonista mostrando que ele não deseja ser nada de útil na sua vida. O maior sonho desse protagonista é virar um homem invisível ao ponto de deixar de existir nesse mundo. Ele conseguiu se manter afastado
bocado de tudo que tipo de pessoa, até que certo dia ele acaba sendo vítima de um assassino. Esse assassino meio que fez uma armadilha para que esse protagonista tomasse no meio da sua bunda. Esse protagonista só não morre por causa de uma menina que cai do céu somente para salvá-lo. Quando essa menina cai do céu em cima do nosso protagonista, ela acaba ativando o modo de boia assassinadora desse protagonista. Quando ele entra nesse modo, ele começa a agir de uma maneira tão foda, mas tão foda, que essa menina baixinha que caiu do céu acaba se apaixonando por ele. Bom, esse é um anime muito foda com um protagonista foda, que irá ter várias meninas apaixonadinhas por ele. O nosso sexto anime segue a vida de um protagonista que já foi expulso de uma escola de magia mágica por ser um cara inútil. Mesmo que ele se esforçasse, ele não conseguia ser forte. Muito tempo depois dele ter sido expulso dessa escola de magia mágica, a irmã dele resolve chamar ele para essa escola novamente. Tipo, a mesma irmã que expulsou ele do nada resolve chamar ele para estudar novamente ali. Na moral, eu mandava essa desgraçada se foder. Porém, como as questões desse anime envolvem salvar vidas, esse protagonista acaba indo ajudar a sua irmã. Quando esse protagonista chega na escola que ele já foi expulso, ele é obrigado a passar a mão em várias meninas fodonas. Tudo isso por causa do seu poder que antigamente era considerado inútil. O poder inútil desse protagonista pode restaurar as energias de uma pessoa que está praticamente sem forças para se mover. Esse poder só pode ser utilizado em pessoas do sexo oposto ao desse protagonista, ou seja, ele só pode usar o seu poder em meninas. Resumindo, esse protagonista é chamado novamente para essa escola somente para poder passar a mão nas meninas que lutam pela sobrevivência de todos que estão ali. Bom, esse é mais um anime foda com um protagonista de atitudes fodas que vale a pena pra caramba assistir. O nosso sétimo anime segue a vida de um protagonista que fugiu da ordem mágica de cavaleiros mágicos por motivos pessoais que eu nem me lembro mais. Depois de sair do esquadrão militar mágico das magias mágicas, esse protagonista começa a viver uma vida inútil. Ele ficou vivendo uma vida inútil até que certo dia a mulher que deu abrigo a um homem inútil igual a ele resolveu colocar ele para trabalhar. Ela coloca ele para trabalhar como um professor em uma escola de magia mágica. Esse protagonista começa a dar aulas inúteis como um professor inútil em uma escola de magia foda. Os alunos começam a ficar putos por terem um professor merda como professor. Dentre esses alunos vai ter uma menina que vai chamar esse protagonista para bater um x1 com ela. O protagonista se prepara para usar todo o seu poder contra uma simples aluna de magia mágica. Esse protagonista acaba perdendo um x1 contra essa aluna de propósito. E todos os alunos começam a zoar ele. Esse protagonista fica dando uma de inútil até que certo dia uns traficantes tenta matar os alunos dele. Quando os traficantes tentam matar os alunos desse protagonista, ele acaba virando um capeta assassino fodão. Bom, esse é um anime muito foda onde todas as meninas cedo ou tarde acabam desejando ficar com o nosso protagonista. O nosso oitavo anime segue a vida de um protagonista comum que certo dia acaba se tornando pai de 12 filhos super fortes. A desgraça toda começa quando esse protagonista está conversando com a sua amiga de infância. Essa amiga de infância diz para o nosso protagonista que ela está grávida, porém ela nunca deu para ninguém. Ela meio que ficou grávida do nada. Digamos que ela estava dormindo normalmente quando do nada ela ficou grávida. Ao descobrir que a sua amiga não está mentindo, esse protagonista resolve ajudar ela. Primeiramente ele diz que irá levar ela no médico, mas antes que eles conseguissem ir no médico, um portão mágico acaba se abrindo em cima deles e acaba enviando ambos para um mundo de fantasia. Nesse mundo nosso protagonista é considerado um deus super forte. Além de ser considerado um deus, esse protagonista terá que salvar esse mundo. Para salvar esse mundo, o protagonista precisa fazer algo muito importante. Essa parada importante que esse protagonista precisa fazer se baseia em fazer um filho em cada uma das 12 mulheres que o pessoal do mundo de fantasia mandar. Depois de fazer um filho em todas elas, esse protagonista terá que lutar bravamente para salvar esse mundo. Só depois que ele salvar esse mundo, ele poderá retornar para o seu mundo com a sua amiga. O nosso nono anime segue a vida de um protagonista comum que irá ficar cheio de cocotinhas voadoras no futuro. Basicamente esse anime se passa em um mundo que vive explodindo do nada. Sempre que uma explosão está para acontecer, um alarme começa a tocar e as pessoas começam a se esconder em abrigos subterrâneos. Todas as pessoas pensam que são apenas explosões acontecendo, mas a verdadeira verdade é que essas explosões são causadas graças ao aparecimento de seres espirituais. Toda vez que o ser espiritual aparece no mundo humano, ele causa uma explosão em volta de si. Essa explosão destrói várias coisas e por causa disso o governo vive tentando destruir completamente esses espíritos. Logo no primeiro episódio, você vai ver o protagonista descobrindo a existência desses seres espirituais. Esse protagonista vai acabar conversando com o espírito e vai acabar descobrindo que esses espíritos não são seres malignos. A verdadeira verdade é que esses espíritos não desejam ficar explodindo coisas. Essa é apenas uma reação natural causada pelo aparecimento deles. Eu só sei que esse protagonista vai ser chamado para conquistar essas meninas espirituais que vivem aparecendo e destruindo tudo. Caso ele conquiste uma menina e faça com que ela não fique desaparecendo e aparecendo novamente, a menina espírito poderá viver uma vida feliz no mundo humano. Resumindo, esse é um anime muito foda onde o protagonista tem o dever de conquistar vários espíritos diferentes. O nosso 10º e último anime segue a vida de um herói fodão que saiu da Vila dos Heróis por causa dos seus poderes serem incrivelmente fortes. Quando eu digo incrivelmente fortes, eu estou querendo falar que os poderes dele são tão poderosos, mas tão poderosos que chega a ser perigoso para as pessoas que vivem perto dele. Atualmente esse protagonista vive no mundo humano com seu pai. Enfim, o anime começa com esse protagonista conseguindo duas novas irmãzinhas. O protagonista fica meio bugado ao ter que morar com duas meninas numa casa que o pai dele acabou de comprar, mas ele começa a se esforçar para se tornar um ótimo irmão mais velho
velho para elas. Quando esse protagonista pensou que ele finalmente iria conseguir se acostumar com as duas meninas, ele acaba descobrindo que elas são umas demônias. Essas duas demonetes tentam expulsar o protagonista da casa que o seu pai havia acabado de adquirir. O protagonista ativa o seu poder fodão e acaba expulsando elas da sua casa. 30 minutos após expulsar as demonetes da sua casa, esse protagonista sai correndo atrás delas para poder chamá-las de volta para sua casa. O protagonista acaba salvando a vida das duas e elas acabam se apaixonando por ele. Bom, esse é um anime muito foda com um protagonista muito foda que vale a pena pra caramba assistir. Bom, se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar o like e se inscrever no meu canal para continuar assistindo mais vídeos merdas como esse. Agora eu vou finalizar esse vídeo por aqui e vou ir aproveitar o feriado. Um grande beijo na bunda de quem for maior de 18 anos. Tchau e até o próximo vídeo. Fui.